Olá pessoal, essa aula de hoje nós vamos falar sobre os aspectos da malha, alguns elementos de malha e também da convergência da solução frente a um refinamento dessa malha. Vamos aprender hoje a utilizar algumas ferramentas de geração de malha do próprio ANSYS, claro que mais simplificado, mais simples para todo mundo entender, mas isso será possível mais na frente a gente entender se a malha precisa ou não ser refinada na estrutura. Dentro do programa ANSYS, existe uma variedade de elementos que a gente pode estar utilizando para fazer simulações estruturais. Existem vários tipos de elementos e cada elemento é utilizado para uma abordagem específica. Um dos elementos mais comuns utilizados na análise estrutural dentro do ANSYS é a utilização do elemento hexaédrico, de 8 nós. Ele é um elemento linear e possui um bom aspecto de resolução. Uma vantagem de utilizar esse elemento é que ele possui uma rápida solução, considerando uma malha com poucos elementos. Mas, em desvantagem, ele precisa de mais tempo para solucionar ele, porque são 8 nós conectados em cada elemento. Então, é preciso de muito mais equações para solucionar esse sistema. Um outro elemento utilizado nas simulações estruturais do ANSYS é a utilização do elemento tetraédrico. Esse elemento possui 4 nós conectados e o aspecto de malha seria parecido com este. Uma vantagem de utilizar esse tipo de elemento é que ele permite uma rápida solução frente à malha aplicada. Mas a desvantagem é que a solução é prejudicada, porque só existem 4 nós dentro para cada elemento. Então, o que faz com que a gente precisa refinar mais utilizando esse elemento do que utilizando o elemento hexaédrico. Esses dois elementos são utilizados na simulação de sólidos 3D. Quando a gente quer analisar somente uma análise bidimensional, que seria, por exemplo, um estado plano, a gente pode recorrer ao elemento triângulo, de 3 nós, ou ao elemento quadrilátero, 4 nós. Esses dois elementos, eles também têm vantagens e desvantagens. O elemento quadrilátero, ele possui 4 nós de conexão, o que estruturalmente resulta em uma análise mais precisa. E em desvantagem, o elemento triângulo, ele possui somente 3 nós, o que afasta um pouco da resolução estrutural. Mas o elemento triângulo, assim como o elemento tetraédrico, ele possui uma resolução muito mais rápida do que a utilização do elemento quadrilátero ou mesmo o elemento hexaédrico. Cada um tem vantagens e desvantagens. A recomendação é que, se o problema requerer uma análise de um elemento hexaédrico 3D ou quadrilátero, é bom utilizar esses elementos, porque eles possuem uma resposta mais adequada do ponto de vista estrutural. Mas em estruturas onde vários corpos são conectados e a malha torna-se muito grande, é mais recomendado utilizar um elemento triangular ou um elemento tetraédrico, porque ele possui uma resolução mais rápida, o que nos permite refinar ainda mais a malha de elementos finitos. Um outro aspecto que a gente tem que conhecer dentro das utilizações de malhas dentro do ANSYS é a verificação da qualidade dos elementos da malha. Dependendo da geometria, essa malha ela pode ficar deformada. Por exemplo, numa análise bidimensional, se a gente utilizar um elemento triangular, se tiver, por exemplo, uma curva ou um canto reto no meu domínio estrutural, o software pode gerar uma malha com elementos muito distorcidos, justamente para tentar fazer aquela curva ou aquele canto reto. E essa perda de aspecto que ocorre dentro da malha de elementos finitos pode gerar problemas de solução. É recomendado que a maioria dos elementos estejam entre um aspecto bom para excelente. Os elementos que não tiverem um aspecto bom, eles não entregarão uma resposta adequada para o problema. Isso se intensifica ainda mais se a gente estiver fazendo uma análise de tensão, onde dentro desse elemento a tensão pode ser não verdadeira, o que compromete a análise de tensão na minha estrutura. Dentro do pacote ANSYS, existe uma análise chamada Skinner's Mesh, que seria uma análise do aspecto de deformação deste elemento. Por exemplo, os Skillners que possuem valores muito pequenos, mais próximos do zero,
são excelentes. São excelentes Skinner. Enquanto os elementos que possuem um Skinner muito mais próximo do 1 são inaceitáveis. Então a gente pode fazer essa comparação de Skillness da malha para poder analisar se a nossa malha está adequada ou não. Se caso detectado que a malha não está adequada, a gente tem que ou remodelar o nosso domínio estrutural, o nosso CAD, fazendo ele mais simplificado, por exemplo, onde eu tenho um furo, será que esse furo é necessário ter naquela análise? Se eu estiver analisando, por exemplo, uma estrutura macro, grande, um conjunto de peças conectadas, um furo de um parafuso não vai fazer influência frente ao todo o conjunto das peças. Então, nessas análises, é bom retirar qualquer furo de parafuso ou de montagem que exista nesse CAD, fazer uma limpeza deles. E também quando eu tiver, por exemplo, um canto reto ou curvas, utilizar alguma ferramenta que me proporcione uma melhor resolução da malha, que me proporcione uma geração de malha onde o Skillness do elemento não vai ser tão inaceitável, vai ser mais para o bom ou muito bom. Então, aqui dentro do Ansys Workbench, nós vamos pegar novamente a ferramenta Static Structural e arrastar para a área de projeto da análise. Como foi visto na aula passada, nós vimos que para solucionar esse problema estático, nós precisamos cumprir passos que vão sendo concluídos a cada etapa na simulação. A primeira delas era a verificação do material. Vamos aqui novamente deixar o próprio material padrão do Ansys, que é o aço estrutural, e vamos dessa forma passar para o passo seguinte, que seria a geração da minha geometria. Dando 2 cliques na aba de geometria, nós vamos acessar o Space Clean. Então, aqui no Space Clean, nós vamos desenhar um esboço no plano YX. Vamos pegar a ferramenta linha e vamos clicar na origem do sistema. Vamos colocar o comprimento de 100 milímetros nessa linha. Se não fizermos nada, o próprio software ele deixa a ferramenta de linha já pré-configurada para a gente só precisa agora ir setando os pontos finais. Então vamos colocar 40 milímetros, Enter, novamente, né? Fica a ferramenta pré-selecionada, 50, Enter, agora para cá, 40, e fechando aqui, o próprio software já alinha para a gente com o ponto inicial, onde a gente começou o nosso sketch. Então vamos aqui alinhar esse ponto, vamos clicar aqui e vamos fechar nosso desenho. Nosso desenho já está pronto, agora a gente precisa modelar a espessura dele. Como a gente viu na aula passada, a ferramenta Pool é utilizada para estudar áreas. Se eu clicar em uma das faces, eu posso criar essa espessura. Mas aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Então, Ctrl Z, voltar, Pool, vou clicar uma vez na superfície, ela vai ficar laranja, significa que foi pré-configurada já, pré-selecionada. E vamos clicar nessa ferramenta de estudar para ambos os lados iguais, tá? Ela aparece também, se eu clicar uma vez, e aparece aqui em cima, tá? Eu vou clicar nessa ferramenta que agora eu vou estudar de forma espelhada. Então vamos configurar 20 milímetros como de espessura e vamos dar um Enter. Nosso esboço já está pronto, nosso CAD já está pronto. Agora a gente pode salvar o nosso desenho ou minimizar e continuar a simulação. Tá? É recomendável que a gente salve o nosso desenho para que não esteja nenhum problema mais à frente, ou a gente precisa redesenhar esse problema. Tá? Então vou salvar aqui o arquivo. E vamos voltar ao Workbench. Já aqui no Workbench, na página inicial, onde iniciamos nossa análise estática estrutural, pode-se perceber que a caixa de geometria já foi checada, já está validada, significa que está correta. Agora a gente precisa partir para a análise do modelo. Clicando 2 vezes no modelo, a gente vai ser redirecionado para o mecânico. Aqui no mecânico, como vimos na aula passada, a gente tem as árvores de projeto,
que nós vamos ter a geometria, né, que é o único corpo que está dentro dessa simulação, o material, que é o aço estrutural, que é as propriedades dele, e assim por diante. Então, vamos aqui na ferramenta de malha e vamos gerar uma malha inicial. Automaticamente, o próprio ANSYS viu que as dimensões desse modelo CAD possuem uma certa razão por meio dessas dimensões. Então, automaticamente, ele já colocou o elemento hexaédrico, né, como a gente pode perceber aqui. Mas a gente pode modificar essa malha. A gente pode modificar este elemento. Vamos fazer isso depois. Primeiro, vamos configurar a análise da simulação. Então, indo aqui em estática estrutural, vamos em suporte fixo e vamos selecionar, se não tiver selecionado, a gente vem aqui nessa ferramenta e vamos selecionar esta área. Aplicar, pronto, já setamos que essa superfície está fixa. Vamos agora colocar uma força. Se colocarmos agora aqui essa força numa área, essa força vai ser distribuída. Vamos confirmar que a gente quer colocar uma força naquela superfície e agora vamos configurar as componentes vetoriais. Então, como eu quero aplicar uma força na direção de y, eu vou colocar nessa caixa de y um valor de menos 2.000 newtons. Dá um Enter e a nossa carga já está aplicada. Podemos clicar aqui em estética estrutural, que ele vai mostrar para a gente onde a gente tem uma superfície fixa e onde tem uma carga. Nossa simulação já está pronta para ser solucionada. Vamos clicar no botão de Solver e vamos esperar a solução ser finalizada. A simulação já terminou. Se a gente vir aqui em Solução, a gente pode agora plotar o deslocamento. Validar todos os resultados. E já temos a nossa simulação. Aqui o que a gente está vendo é o deslocamento da estrutura quando eu aplico aquela carga. Podemos também fazer análise de tensão. Tensão equivalente a ohms, vamos fazer o mesmo passo. Percebe-se aqui que nessa região aqui, onde a gente tem um canto reto, possui uma alta concentração de tensão, que está até na faixa vermelha. Então, é uma região da minha estrutura onde eu tenho que ter cuidado, tenho que ter uma primazia em analisar essa estrutura de uma forma mais adequada. Voltando em malha, a gente pode refinar a malha, clicando na ferramenta Sizing. Só que agora a gente vai clicar, além de mudar a malha, vamos mudar o método deste elemento, que é clicando nessa ferramenta de método. O que seria isso? É a gente reconfigurar o modelo do elemento finito que a gente quer na nossa malha. Então, em Size, vamos selecionar a nossa estrutura, tem o nosso corpo que a gente quer refinar, clicar em confirmar, e vamos aqui colocar um tamanho de elemento de 5 milímetros. Já no método, vamos clicar na geometria e vamos confirmar. E aqui onde tem método, nota-se que tem automático, mas a gente pode configurar para os elementos tetraédricos, os hexaédricos e outros tipos de elementos. Tá? Nas análises estruturais vamos precisar somente desses dois. Esses outros são mais utilizados em análise de escoamento de fluidos. Então vamos clicar agora no elemento tetraédrico. Vamos gerar novamente uma malha. Nota-se que o aspecto da malha agora foi alterado. Agora a estrutura possui elementos tetraédricos em todo o domínio. Vamos fazer novamente a simulação, clicando em Solver e esperar a solução terminar. A simulação já foi finalizada. Podemos ver agora aqui a tensão, mas a tensão ainda não está no nível aceitável. O deslocamento, né, como podemos ver, a tensão ainda não está em um nível aceitável. Vendo por esse lado aqui, parece que piorou a resolução. O que a gente tem que fazer agora é refinar a malha até que tenha uma distribuição melhor dessa tensão e esse valor não mude mais. Eu vou fazer essa convergência
utilizando o deslocamento, pois é com o deslocamento que o método dos elementos finitos é resolvido, como a gente viu na primeira videoaula. Para avaliarmos a convergência do método, a gente pode vir aqui em deformação total, inserir e clicar na opção de convergência. Aqui em convergência, nós temos a opção de reconfigurar o padrão utilizado para analisar a alteração dos valores a cada iteração. Ou seja, se o deslocamento for menor do que o parâmetro que eu colocar aqui, significa que a minha solução já convergiu. O padrão do ANSYS é 20%, mas eu vou colocar como 0,1%, ou seja, eu quero uma alteração de até 0,1% de solução para me dar satisfeito como solução do meu deslocamento. Agora, vindo aqui em Solution, a gente pode reconfigurar quantos loops a gente quer para que o sistema convirja. Por padrão, o ANSYS já vem como um loop, máximo de loop. Porque, por padrão, ele vem um refinamento automático, feito pelo usuário. Mas como eu quero fazer uma análise de convergência, eu vou colocar 4. Ou seja, eu quero 4 loops. Se não atingir esses 4 loops de refinamento, a solução vai dada como aquela. Aqui embaixo nós temos a opção de configurar quantas vezes a gente quer refinar essa malha. Eu vou deixar como padrão 2. E agora a gente pode solucionar o sistema. Clicando em Solver, a gente pode ver a evolução da análise. A convergência de malha já foi finalizada e a gente pode perceber que foi preciso realmente 4 iterações para que o sistema convirja a uma porcentagem menor do que 0,1%. A gente pode ver aqui no gráfico uma tendência à resposta de 0,3804 milímetros de deslocamento, né? Ou seja, quanto mais refinado eu tiver a minha malha, mais próximo possível a minha solução vai estar de um valor limite. Como a gente viu na primeira aula, como a gente tinha um parâmetro de comparação, que é a análise analítica para uma estrutura do tipo viga, biapoiado, nesse caso dessa geometria, a gente não tem essa comparação para uma análise analítica. Então a gente precisa fazer uma análise de convergência da malha. Voltando aqui já no deslocamento, percebe-se que o próprio software fez um refinamento automático. Ele entendeu que nesse canto vivo teria uma alta taxa de deformação ou de deslocamento, tensão nessa estrutura, e refinou mais ainda nessa região. Isso foi feito de forma automática. Enquanto o resto da estrutura permaneceu com o aspecto anterior. Agora a gente pode vir aqui em tensão e verificar que a tensão agora sim está mais bem distribuída. A gente pode vir aqui em Edge, suprimir a malha e podemos ver que exatamente nessa linha existe uma alta concentração de tensão. Então isso significa que o meu resultado está bem descrito, porque a gente fez uma análise de convergência e a solução está adequada. A minha malha está bem adequada e refinada nesse ponto. Eu poderia fazer esse refinamento de forma manual também. Agora, voltando aqui em malha, geração de malha, a gente pode analisar se o aspecto da minha geração de malha ele está bem adequado. A gente pode vir aqui em Metrics, Graphics e Skewness. Já aqui em Skewness, a gente pode avaliar qual a qualidade da nossa malha. Lembrando que quanto mais próximo do zero, melhor é o elemento, e quanto mais próximo de 1, pior é. Percebe-se que a maioria dos elementos está abaixo de 0,4, um montante concentrando-se em 0,2 de Skewness. Isso significa que nossa malha tem um aspecto muito bom para a simulação para elementos finitos, né? Então isso nos permite ter certeza que a nossa malha está bem adequada. A gente fez uma análise de convergência dessa malha, ele produziu uma malha de solução final como 52 mil elementos, né? E aqui na solução a gente tem a convergência desse resultado, tanto para a tensão
quanto para o deslocamento. Essa aula encerra-se aqui. Obrigado pela presença. Até a próxima aula.